1946, um empresário, um homem, inaugura um restaurante. E esse restaurante era composto apenas de 4 mesas e 10 bancos. E era aberto durante 24 horas, né? Nenhum tempo, nenhum período esse restaurante fechava. E durante muitos anos esse restaurante não teve tanto sucesso. Ficou ali com uma clientela pequena, até que em 1967 esse mesmo homem, esse mesmo empresário, resolve inaugurar um outro restaurante com o nome de Chicken Filet. A gente já diz logo Chicken Filet, né? Chicken Filet, com um aspecto bastante peculiar. Esse restaurante, ele fecha aos domingos, com um propósito também bem específico, para dar folga aos seus funcionários, para que eles possam estar com as suas famílias e irem à igreja, à casa do Senhor. Esse fundamento, esse princípio que o dono estabeleceu, ele segue até os dias de hoje, desde 1967. Todas as franquias do Chicken Filet fecham no dia de domingo com esse mesmo propósito, para que as suas famílias, as famílias dos funcionários, vão à casa do Senhor, vão adorar a Deus. E algumas pessoas questionam ou questionaram, talvez agora, atualmente, não questione mais, se tinha sido uma medida assertiva deixar de funcionar justamente no domingo, o lugar, o tempo e o dia em que tem maior movimento, em que as pessoas procuram. Quantos de vocês já foram lá enganados no domingo? Eu mesma já fui. E aí a gente dá de cara com as portas fechadas e lembra que não é aberto aos domingos. E muitas pessoas têm essa curiosidade, né? Como é que esse cara faz e deixa de lucrar no dia tão importante como o domingo? E num determinado momento, esse empresário, ele mostra todo o faturamento que ele tem e que nos últimos 45 anos, cada vez o faturamento é maior. Cada vez o saldo é positivo. E não só nos dias de domingo, mas também nos dias de ação de graças e no dia de Natal, esse restaurante também é fechado. Eu acredito que esse homem chamado Samuel, ele entendeu que tempos, estações, culturas, leis humanas, tudo isso muda. Mas os princípios de Deus, eles são eternos. E eles foram estabelecidos para serem seguidos. E eles foram estabelecidos para nos dar uma vida abundante, vida essa que é prometida pelo Senhor. Salmo 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E eu já falei algumas vezes aqui que quando nós vemos essa palavra na Bíblia, tudo significa tudo, todas as coisas. Todas as coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Guarde esse salmo no seu coração. Seguir os princípios de Deus significa que nós temos Deus trabalhando em nosso favor. Deus trabalhando em nosso favor, ao nosso lado, trabalhando conosco. Você não precisa fazer todo o esforço do seu labor. Você não precisa trabalhar só. Você não precisa ser independente de Deus. E para os que caminham com Cristo há bastante tempo sabem disso, que o pecado original lá do Éden foi esse, foi querer caminhar por conta própria, independente de Deus, querer caminhar sozinho, dizendo para Deus assim aqui, olha, deixa com a gente dá conta aqui, você fica ali em cima e nós aqui damos conta. Eu
trouxe um manual e já fiz isso uma vez aqui com vocês, mas tem algumas pessoas novas. E eu achei tão interessante porque da mesma forma em que nós temos esses princípios nesse manual que nós chamamos de Bíblia, Bíblia Sagrada, nós também temos algumas regras e alguns princípios em outros manuais. Então, o fabricante, ele faz o manual para que seja usado da melhor forma possível e para que você tenha êxito, para que você alcance o objetivo final. Da mesma forma, o Senhor estabelece os seus princípios aqui na Bíblia Sagrada para que aquilo que Ele sonhou quando nos criou se cumpra. Amém? Dá um glória a Deus aí, amém? Amém, agora sim. Olha só o que eu encontrei nesse manual aqui. Fala assim: leia essas instruções, ponto 1. Guarde essas instruções, ponto 2. 3. Preste atenção em todos os avisos. E o ponto 4 e último, siga todas as instruções. Eu acho que a gente não lê manual, certo? Estou certo ou errado? Agora estão fazendo cada vez mais fininho, aquele bem rápido, que é só para você saber as funções principais, né? Porque aqueles grossos a gente não lê. Leia essas instruções. Guarde essas instruções. Preste atenção em todos os avisos que aqui estão contidos. Siga essas instruções. Amém? O tema da mensagem de hoje é: Deus manda você desistir. Deus manda você desistir. Preste bem atenção nesse título da mensagem. Deus manda você desistir. E a base bíblica para eu afirmar que tem algum ponto em que Deus manda você desistir está em Êxodo, capítulo 20, dos versos 8 a 11. Se você quiser abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, o Hernani vai colocar aqui também projetado no telão. Êxodo é o livro que conta a saída. A palavra Êxodo significa isso, a saída do povo de Israel da escravidão do Egito. O povo estava escravizado por 400 anos e Deus ouve o choro e o clamor daquele povo e envia para eles um libertador chamado Moisés. E Moisés tem a seguinte instrução: tirar o povo, falar com Faraó para que Faraó deixe esse povo sair. E vocês conhecem a história, tenho certeza. E Moisés tira esse povo, começa a liderar esse povo caminhando pelo deserto, saindo do Egito, atravessa o Mar Vermelho e cerca de 3 meses esse povo está aos pés do Monte Sião. Lá nesse monte, o Senhor dá a Moisés os 10 mandamentos escritos em 2 tábuas da lei. A primeira das 2 tábuas fala sobre o relacionamento desse povo, que esse povo deveria ter com o seu Deus, está nos 4 primeiros mandamentos. A segunda tábua fala dos outros 6, dando mandamentos para que esse povo viva bem, se relacione uns com os outros. Então, nessas tábuas da lei, você vai encontrar mandamentos que dizem não, aquilo que nós não devemos fazer, com o objetivo de você ser protegido, de gerar na sua vida uma proteção divina. E a segunda tábua da lei fala sobre aquilo que você deve fazer. E vice-versa, isso às vezes está misturado. Ao todo, os 10 mandamentos falam muitos sims e muitos nãos. E o sim, ele tem o objetivo de deixar você próximo de Deus, de deixar você aliançado com Deus. O que eu queria deixar claro e que você tivesse em mente é que esses mandamentos,
eles não são conselhos de Deus. Conselho quem dá é um amigo, seu terapeuta. Os 10 mandamentos não são conselhos. Os 10 mandamentos não são opinião. Os 10 mandamentos não são recomendação. Eles são ordem. Ordem que nós devemos seguir. Eles são regras. Ele é a lei, mas não é lei humana. Ela é uma lei divina. Outro ponto é que existe um conjunto. Os 10 mandamentos é um conjunto, é um compilado de mandamentos. Eles são 10. Você não pode ir lá e escolher um ou escolher 2. Esse daqui eu não gosto, deixa pra lá. Esses 3 aqui, beleza, eu tô dentro. É igual o marido. Esposa também, tá, gente? Mas como eu sou mulher aqui, eu posso falar, marido. Quando o irmão Anderson vier pregar, ele pode fazer mulher. Você casa com o marido e tem coisa nele que você, talvez eu deixaria isso pra lá, mas aí vem o combo, né? Você tem que ficar com aquilo que você gosta e com aquilo que você não gosta. A mesma coisa são os filhos, né? O menino tem tanta virtude, né? Mas tem uma personalidade. É assim, é um conjunto. Os 10 mandamentos é um combo de Deus para a sua vida. E eu gostaria de ler nesses mandamentos, dentre os 10 mandamentos, eu gostaria de ler o 4º mandamento, que fala assim. Está no verso 8, capítulo 20 de Êxodo. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e nele farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no 7º descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Amém? É interessante que nós temos um pequeno problema com descanso. Esse mandamento do Senhor é um mandamento que tem o objetivo de cuidar de você. Deus, quando estabelece o descanso, o Shabá, é para que você seja restaurado em algumas áreas da sua vida e que você tenha uma conexão com Deus. É uma maneira de Deus cuidar de você e colocar um limite. Todas as vezes que o Senhor coloca algum limite na nossa vida é para nos proteger. Todas as vezes. É só você observar lá no Éden. De todas as coisas, Adão e Eva poderiam comer. Todas as coisas. Você imagina um jardim maravilhoso. Todas as árvores. Mas existia um limite. Qual era o limite? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Ela foi estabelecida ali, mas não era um business de Adão e Eva. Ele poderia comer de todas as coisas. Você veja que quando Satanás ele se aproxima de Eva, fala assim, é verdade que você não pode comer de nada? É verdade que Deus diz para você que você tem que fazer tipo um jejum total aqui? Você não pode comer nada? Não era verdade isso. Existia um limite. E quando você olha para esse mandamento do descanso, Deus está estabelecendo para você o mesmo limite que vai te proteger, que vai cuidar de você. É uma maneira carinhosa do Senhor de cuidar de nós. Mas por incrível que pareça,
a gente olha para esse mandamento e isso traz um certo desconforto para a nossa vida. Os outros mandamentos não, você diz assim, não matarás. Jamais eu seria capaz de matar alguém. Não adulterarás. Ah, eu amo meu esposo. Não furtarás. Nunca peguei nada de ninguém. Nem nunca vou pegar. E aí você começa a ler, ok, tá bom, tá fácil para mim cumprir isso daqui. Quando chega no quarto, que é o do descanso, você pensa assim, é porque Deus não sabe da minha vida. É porque Deus não sabe da minha realidade. Se Ele soubesse da quantidade de conta que eu tenho para pagar, se Ele soubesse da minha realidade financeira, se Ele soubesse dos meus compromissos, Ele não ia mandar eu descansar. Como é que eu posso parar? Me fale. Nessa realidade aqui da América, como é que eu posso parar? E aí, aqui no texto está falando assim, nem os estrangeiros quebrou a gente, né? Nem os estrangeiros. O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece os nossos compromissos. O Senhor conhece a nossa realidade financeira. O Senhor conhece absolutamente tudo sobre nós. Amém? Este mandamento ele é controverso não só para nós, mas se você olhar, foi um motivo de briga e de confusão na época de Cristo. Os religiosos ficavam na cola de Jesus o tempo inteiro, porque Jesus curava em dia de sábado, e ele era acusado de não guardar o sábado, de quebrar essa lei. E Jesus começa a anunciar, não que ele veio acabar com a lei, mudar a lei, mas trazer um novo significado para essa lei. O que Deus está nos dizendo no dia de hoje é que nós precisamos parar. Nós precisamos desistir de alguns pensamentos, de algumas verdades que a gente estabelece e que, na verdade, elas são mentiras e mentiras satânicas para a nossa vida. Pare. Isto é uma ordem de Deus, é uma ordem clara de Deus. Pare. A palavra usada para descanso é sábado em hebraico, Shabá, e ela significa, presta atenção nisso, ela significa desistir. Desistir. Essa palavra significa, quantos sabiam disso? Levanta a mão. A palavra significa desistir, cessar, por fim, encerrar. A palavra sábado significa desistir. Eu queria destacar 3 pontos cruciais, 3 pontos implícitos nesse mandamento, e com isso nós vamos passar os versos 8, 9, 10 e 11. Amém? O primeiro verso, está no verso 8, fala assim: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Lembrar do dia de sábado para santificá-lo. Lembrar é muito mais do que saber que existe. Ah, eu lembro, eu sei, toda semana eu lembro que tem um sábado, e nesse sábado não, é meu dia de descanso. Eu vou trabalhar, eu tenho que fazer também. Da mesma forma também não é domingo, nem é segunda, nem é terça. Eu lembro sim. Não é esse o propósito. Lembrar é trazer à memória muito mais do que existir. Eu sei que existo, eu trago à memória, eu pondero, eu significo aquilo ali e eu dou uma resposta adequada de que eu tenho lembrança que o sábado é um dia de descanso. Entenderam? Amém? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Quando seu esposo sai para jogar futebol, ou para mexer no som do carro, ou para fazer aquilo que ele gosta, que você sabe que ele vai demorar na rua, você faz assim, olha, você lembre que você tem esposa e filhos em casa. Você lembre.
O que você está querendo dizer com isso? Não, eu lembro, eu estou lembrada, eu sempre vou lembrar. Não, você quer dizer, lembre que você tem hora para voltar para casa. Lembre que você precisa dar uma resposta adequada. Você pode sair, mas você tem que voltar. Porque tem pessoas aqui esperando por você. A sua família está aqui esperando por você. Agora vamos para o lado dos homens. Para não ficar sempre batendo, né? Batendo, né? O tempo todo nos homens. Vamos bater nas mulheres, nós. Quando sua esposa sai assim para o shopping. Tem mulheres que não gostam de shopping. O problema das mulheres é quando ela vai fazer compra no supermercado. Ela faz uma lista, mas ela vem com o triplo, né? Daquilo ali que ela programou para fazer. Ela começa a se empolgar, né? Começa a se empolgar e o marido fica desesperado. Então ela sai e ele faz assim, olha, lembra que está chegando o fim do mês e que o nosso cartão já venceu. Você lembre. O que é que ele está querendo dizer com isso? Segura. Segura aí, não gasta. Não é isso que está querendo dizer? Quando o Senhor diz assim, lembra-te do sábado, lembra-te desse dia, é mais do que lembrar. É dar uma resposta a essa lembrança, é dar uma resposta a saber que existe, é fazer algo a respeito. Lembre-se do sábado para quê? E esse é o primeiro ponto. Se você quiser, você pode anotar aí no notes do seu celular. Deus estabelece o propósito do descanso no verso 8. O propósito do sábado não é só você molhar os pés na praia. Não é só você tirar o dia para você assistir Netflix e a série que estava lá, esquecida, e agora você vai colocar em dia. Não é o dia de você vai fazer o gym. Aí coloca lá no Instagram, tá pago. Tô ligada. Tem gente aí que já tá caindo a carapuça, eu nem sei. Santificá-lo, esse é o propósito. Santificar é separar, é guardar, é mantê-lo sagrado. O que Deus está dizendo para você é que quer que nesse dia de sábado, nesse Shabá, nesse dia em que você separou para santificar, seja um dia diferente. Um dia em que você está completamente conectado com Ele. E quando eu falo isso, eu não estou falando sobre a igreja, porque a igreja é uma parte do seu dia. É um tempo em que você não apenas vai fazer uma pausa do seu trabalho, mas é uma parte de sua adoração. O maior propósito do dia do descanso, preste atenção nisso, se você até hoje não tinha esse entendimento. O maior propósito do descanso é dar uma ênfase espiritual na sua vida. Uma ênfase espiritual. Eu vou falar isso depois, mas eu vou falar agora. É que a gente vai lembrando de coisas, né? Thaisa, mas todos os dias não é do Senhor? É verdade. Todos os dias são do Senhor. Nesse tempo de graça em que nós vivemos. Mas vocês já testaram fazer jejum? Porque eu já testei. Assim, infinito. Tipo assim, há 40 dias, aí você resolve estender. E aí você já não sabe, você sente fome, já não sabe nem mais porque está sentindo. Já passou o propósito. Você já virou dieta, você se perdeu naquilo dali. Essa questão, dentro do seu tempo, o Senhor quer que você separe um tempo curto. E aí depois começa a sua semana e aí Ele separa mais uma vez. Para que você tenha um crescimento espiritual, você tenha uma conexão espiritual com Deus. Aquele é o dia em que você vai fazer as coisas que agradam o Senhor. De uma forma mais com entendimento, de uma forma mais direcionada. Porque a grande verdade é que nós passamos a semana no piloto automático. Nós passamos a semana meio sobrevivendo, né? A gente acorda e já vai embora. Já volta correndo, cansada. Tem pessoa que tem pique para beach tênis, né? À noite.
Eu estou quase nos 50, eu agora já não estou mais aguentando muito movimento à noite. Esse é o primeiro propósito. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar destacado. Que o propósito do sábado é que você tenha uma conexão com Deus. Existe um propósito: santificá-lo, separá-lo, guardá-lo. Esse é o propósito. O segundo ponto está no verso 9. E fala assim, tá aí? Verso 9. Isso. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. É assim que tá? Tá a mesma versão? Trabalharás 6 dias, e nele fará todos os teus trabalhos. Aí um pedacinho, pode pular para o verso 10? Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor. Eu vou parar aqui, apesar de estar no outro verso. Existem 2 ordens. Existem 2 ordens conectadas. Deus não está dizendo que você não tem que trabalhar ou que você tem que somente descansar. Ele fala, você vai trabalhar 6 dias e no 7º dia você vai descansar. São 2 ordens. 2 ordens, porque Deus não é um Deus que admira a preguiça. Ele não é um Deus preguiçoso. Ele é a fonte primária do trabalho. Você consegue ver isso em Gênesis. Ele trabalha, ele cria todas as coisas. Lá no Novo Testamento você vai ver que o homem não tem desculpa, é inexcusável, não tem desculpa de não acreditar que existe um Deus, porque você olha para as obras de Deus, você olha para a natureza e você consegue enxergar que existe um Deus, só pode existir um Deus para fazer toda essa criação. Deus trabalha. Jesus, ele fala em João 5,17, meu Pai continua trabalhando até agora e eu também trabalho. A questão é que a gente conecta trabalho à remuneração financeira. A gente conecta trabalho a dinheiro. Não é verdade? As mulheres, elas dizem assim, nas entrevistas, né, nos forms, você trabalha? Pô, eu trabalho, né? Não, mas você só fica em casa? Não é isso? Quem já ouviu? Quem é a mulher que já ouviu isso aqui? Eu já ouvi. Trabalhar. Nós trabalhamos, o Senhor trabalhou, Jesus trabalhou, fez obras. E nós também trabalhamos, porque trabalho é vocação. Então, nesse verso, você vê que assim como o trabalho é uma ordem de Deus, o descanso também é uma ordem de Deus. E eu queria ler para vocês um comentário que tem nessa Bíblia, que é a mensagem. Sinceramente, o pessoal é apaixonado por essa Bíblia. Eu não sou, porque... Enfim, por quê? Ela distorce muito, né? Mas com uma intenção. Existe a intenção dela distorcer, né? Ela foi feita para se pregar para os empresários, tem uma linguagem diferente, enfim, mas distorce. Mas ela tem um comentário muito bom. Muito bom. Diz assim, a característica que mais se destaca no Gênesis é a sua estrutura rítmica. Fala sobre ritmo. A nossa vida tem um ritmo estabelecido por Deus. O relato da criação é ordenado por uma sequência de 7 dias. 6 vezes, um segmento da obra da criação é introduzido com a frase Deus disse, seguindo por foi-se a tarde, foi-se a manhã, e o número de dia de 1 a 6. Presta atenção que ele fala do 7º dia. Mas o 7º dia é tratado de maneira muito diferente. E a diferença o faz merecer atenção. Em vez de o número ser a frase de conclusão, é a introdução. Quando chegou o 7º dia, o número 7 é depois repetido mais 2 vezes em frases sucessivas. Portanto, o sétimo é repetido 3 vezes. Isso daqui também não importa, vou pular. Então, eis o que observamos. A obra da criação de Deus nos é apresentada de modo rítmico.
Entramos nos ritmos do tempo, da criação, e nos vemos internalizando um senso de ordem, conexão e ressonância, que é muito semelhante ao que temos na música. E a música, você sabe que tem as... Tem o quê? As notas que tem as pausas. Os músicos aí. Os músicos têm as notas e as pausas. Em seu comentário sobre o livro de Gênesis, Bruce Walker apresenta o caráter musical e ritmo de Gênesis. Fomos criados para viver nos ritmos da criação. 7 dias repetidos em uma sequência de 4 semanas nos inserem na cadência de 28 dias necessário para que a lua gire ao redor da Terra. Eu vou parar aqui, senão não vou ter tempo. Mas esse comentário é muito bom. Eu posso tirar uma foto, mandar para o grupo, mandar para quem veio, pedir o contato, enfim, deixar na rede social, no YouTube, em qualquer lugar. Quando Deus estabelece o descanso, Ele estabelece para nós o ritmo que deve ter a nossa vida. Existe um ritmo. Existem as 4 estações. Existe a mudança de mês. Existe a mudança de ano. Existe a mudança de semanas e existe a mudança de dias. Existe um ritmo que foi estabelecido pelo Criador, aquele que Ele criou. Ele estabelece para a sua vida um ritmo. E aí eu continuo até o fim, lendo os versos 10 e 11, que falam assim: mas o 7º dia, o sábado, dedicará ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia, não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra. Ele nos compara com Deus. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas o 7º dia descansou, portanto o Senhor abençoou o 7º dia e santificou. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Nós estamos quase finalizando. O 7º dia não foi, o sábado não foi estabelecido pela lei, não foi estabelecido por Moisés. O padrão do 7º dia é o padrão da criação. Foi estabelecido pelo próprio Deus, antes mesmo da lei, antes mesmo de Moisés. Deus descansou no 7º dia após a criação. Esse é o ponto, esse é o padrão. Será que Deus estava cansado? Será que Deus olhou para tudo e falou assim: estou exausto, não aguento mais. Esse troço aqui deu uma canseira, como diz a Lê. Estou morto, estou cansado. Eu preciso descansar. Será que foi isso? Foi essa a razão, foi esse o motivo de Deus descansar? E Deus estabeleceu o descanso para nós. Deus, Ele não estava cansado. Sabe o que Ele estava? Presta atenção nessa palavra. Ele estava satisfeito. Ele criou todas as coisas e Ele estava satisfeito com aquilo que Ele criou. Ele estava satisfeito e é claro. Será que Deus não tem uma capacidade, um poder criativo de fazer mais? Será que se Ele continuasse não ia saindo mais e mais e mais? Mais tipos de animais? Mais tipos de plantas? Mas Deus, Ele não estava cansado, Ele estava simplesmente satisfeito com as obras que criou. Eu estava dando uma olhada e os estudiosos, eles não chegam a um número exato, mas mais de 8 milhões de espécies animais existem em todo o planeta. 8 milhões de espécies animais. 350 mil espécies de plantas no mundo existem. A cada ano, cerca de 1.500 novos animais são descobertos.
Eu soube que o gremlin já foi descoberto, é verdade? Existe um bicho parecido com o gremlin, né? É verdade. Mas vamos descobrir. Gênesis 2 fala sobre suficiência e contentamento. Deus ficou satisfeito, achou que era suficiente. E ele ficou contente com aquilo que ele fez. A grande verdade, presta atenção, é que o que falta em nós, muitas vezes, é esse contentamento. Nós não estamos contentes e satisfeitos com a nossa produtividade, porque a grande verdade é que esse trabalho não vai acabar. Você tem algum dia que uma dona de casa chega e diz assim, acabou. Ufa, trabalhei duro, mas esse negócio acabou. Gente, olha, os estudantes, tem uma hora que acaba os homeworks. Eu fiz faculdade aqui, eu nunca vi um negócio. Eu falei em Gremlin, eu lembrei agora, isso não está na pregação, mas eu vou falar. Que eu fiz matemática e estatística. Um inferno. Eu não sei para que fazer teologia, a pessoa tem que fazer matemática e estatística. E eu fazia assim, eu resolvi pegar uma aula online que é a pior coisa que existe, porque eles consideram que você deve fazer mais atividades porque você está em casa. Para suprir aquela aula que você não vai, né, presencial. E eu me desgastava, eu passava o dia, os meninos lembram disso, meus filhos lembram. A Lê também, porque eu chorava com ela. E eu passava o dia fazendo aquele negócio, quando eu dizia acabou, que eu ia para o site, aparecia mais. Não acaba, trabalho não acaba. Desejo do nosso coração de ter as coisas também não acaba. Nunca você vai produzir o suficiente para você ter dinheiro suficiente para você comprar aquilo que você quer. Isso não existe, não vai existir. Exatamente, quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais você trabalha, mais aparece o trabalho. E se o seu chefe descobrir que você é um cara produtivo, aí ferrou. Porque aí ele vai... Na terra de vocês ferrou é ruim? Na minha não. Desculpa. É que essa mistura do Brasil, algumas coisas é ruim, né? Bad words, outras não são, e a gente fica assim sem saber, né? Uma vez eu estava aqui, eu falei assim, não sei quem arrudeou. O que é arrudear? Arrudear dá volta, gente, é fazer isso. Quem é do Nordeste sabe, arrudear. Arrudear tá na cara, né? Dá rodeio. Nós nunca estaremos satisfeitos. O que precisa ser trabalhado em nós é o contentamento. O que precisa ser trabalhado em nós é a humildade. Nós não somos mais do que Deus. Deus descansou e Ele pede a você para descansar. Isso é um princípio. É um princípio. Queria chamar aqui o grupo de louvor. Nós estamos encerrando esse conceito do que é Shabá, do que é esse dia de descanso. Ele foi sendo mudado ao longo do tempo. E nós corremos o risco de sermos basicamente duas coisas. A primeira delas, nós corremos o risco de sermos legalistas. Assim como os religiosos foram, nós também corremos esse risco de colocar muito peso sobre esse dia a ponto de que você não faça mais nada, você não socorra nenhum irmão, você não supra nenhuma necessidade. Além desse mandamento, os homens foram criando peso, os judeus foram criando muitas leis humanas em cima do Talmud, que eram os escritos judaicos, e eles estabeleceram 39 trabalhos em que não era possível fazer, mas isso tudo da mente humana. Então, se você conhece a história do paralítico, nem era permitido ele carregar de volta a maca dele depois que ele foi curado. Nós corremos esse risco também de sermos legalistas e não socorrermos o nosso próximo.
E aí Jesus, ele coloca as coisas de volta no lugar e ele fala que ele é o Senhor do sábado, é o Senhor das nossas necessidades, é o Senhor das nossas finanças. Ele tem o controle de todas as coisas e você deve confiar nisso. Mas também nós corremos o risco de sermos liberais, de dizer que o sábado é coisa, e esse descanso é coisa do Antigo Testamento, que já passou. Porque o Senhor, Ele é dono de todos os dias e todos os dias nós devemos adorá-lo. Isso é uma verdade, como eu falei anteriormente. Assim como os nossos dízimos e ofertas dizem que dízimo é coisa do Antigo Testamento, só que agora o negócio pesou mais pra gente, porque se tudo é do Senhor, 100% dos nossos bens, finanças, vida, ar que respiramos, tudo é do Senhor. Então nós não devemos pender para o lado de sermos legalistas e nós não devemos pender para o lado de sermos liberais. Nós devemos ficar na posição correta, estabelecida pelo Senhor. Descanso é você dizer para o Senhor: Deus, o Senhor estabeleceu os anos, as estações, fez todas as semanas que eu tenho vida, e num período de uma semana, 6 dias eu vou trabalhar e eu vou fazer todas as coisas, eu vou me planejar, eu vou administrar esse tempo, mas em um determinado dia, esse dia, eu vou entregar ele para o Senhor. Nós ficamos confusos muitas vezes porque nós olhamos para aquilo que podemos enxergar com os nossos olhos. A conta não está fechando. A conta do final do mês não está fechando. Tem que fazer, como diz o mineiro, um cadinho mais. Eu tenho que fazer um pouquinho mais. Mas confie no Senhor. Fé é isso. É a gente primeiro dar o passo, depois o Senhor coloca o chão. Tenha fé. Se o Senhor estabeleceu isso como princípio na sua vida, Ele vai suprir as suas necessidades. Você precisa acreditar. Você precisa saber que isso traz vida para você. Amém? Às vezes nós tiramos esse dia off e aí nós vamos limpar a garagem e fazer aquela faxina na casa. Tem gente aqui que faltou, acho que ficou fazendo faxina em casa. Vai dar uma ordem nas coisas. E aí você precisa tirar o descanso do descanso, porque você fica mais cansado e mais estressado. Tem mãe que prefere contratar uma babá e trabalhar, né? Paga a mesma coisa, que ela recebe 10 horas ou $10 a hora, e ela paga a mesma coisa. Fiquei com esse menino.